Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Hoje teremos aí Argentinos Júnior e Fluminense pelas oitavas de final da Libertadores, partida de ida, né? Lá no estádio Diego Armando Maradona. E não é o estádio do Napoli não, tá? É o estádio do Argentinos Júnior, porque o estádio do Napoli também tem o mesmo nome, né? Diego Armando Maradona também. Mas o jogo vai ser às 19 horas de Brasília, horário de Brasília. E o jogo será transmitido lá no Paramount Plus. E o Fluminense se preparou nessa segunda-feira, fez o treino lá no CT do Boca Juniors, né? Inclusive teve aí uma visita ilustre do Riquelme, né? Jogador aí, ídolo do Boca Juniors, ídolo da Argentina. Então, um jogador aí, ex-jogador, no caso. ¿Me saludé? Maestro, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿A ella lo saludé? Felipe. ¿Bien? Bien. Fenómeno. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Aquel juega como vos. Sí, es un fenómeno. ¿Lo Igual. viste? Top, top, top. Es como el Madrid, va a Madrid, él para nosotros acá. Increíble, ¿eh? Es el más viejo del equipo. Sí. Tiene 8 años acá en el club. ¿Quién? ¿Aquel? 8 años. Vení, no te hagas vergonzoso. Esta es la que te debo el otro día que no te la di. Sí, sí. Germán. Muchas Karim. gracias. Maestro, ahí tienes. Qué gracias. Sacamos una foto, ¿no? Vamos a sacar una foto. Sí, claro. Espetacular. Quem não conhece o Riquelme aí tá de sacanagem, né? Pô, o cara é sensacional aí, ídolo demais, jogou muito pelo Boca Juniors. Ele até deu algumas camisas autografadas para os jogadores, Marcelo, né? Ganso, Felipe Melo. E também tirou foto com alguns jogadores do Fluminense. Os jogadores até postaram no Instagram, né? Marcando o Boca Juniors lá, botando a foto com a camisa, né? Do Boca Juniors com o Riquelme. Então achei bem bacana essa interação aí com o Riquelme e o Fluminense e os jogadores, achei bem legal. Os torcedores do Boca Juniors também gostaram pra caramba. Lá no Twitter eu vi alguns torcedores comentando sobre isso. E o Fluminense, né, voltando aqui, o Fluminense finalizou a preparação, né, o último treino, nessa segunda-feira lá no CT do Boca Juniors. Porém, o time já tinha desembarcado, né, já tinha embarcado, no caso, para a Argentina no domingo à tarde, logo após o treino de domingo, o último treino no CT do Fluminense. Então o Fluminense fez um treino no CT no domingo, depois do treino já foi direto para a Argentina, chegou à noite no hotel e hoje, na segunda-feira, fez o último treino lá no CT do Boca Juniors. E nessa terça-feira é o dia do jogo, né? Então o dia de ficar bem preparado para essa partida importantíssima para o Fluminense. O Argentinos Júnior e o Fluminense se enfrentaram apenas 4 vezes em toda a história, e nessas 4 partidas foram 2 vitórias para eles e apenas 1 vitória para o Fluminense, contando aí também com um empate nesses 4 jogos. E essa vitória aí que eu mencionei a vitória que aconteceu lá em 2011 na Libertadores, em 2011, quando o Fluminense venceu por 4-2 nesse mesmo estádio, no Diego Armando Maradona, onde o Fluminense eliminou o Argentinos Júnior na Libertadores, lá na fase de grupos, onde foi um grupo completamente equilibrado e complicado, né, digamos assim, na Libertadores que o Fluminense tinha pego. Foi um grupo com o América do México passando com 10 pontos em primeiro lugar do grupo, o Fluminense passando em segundo lugar com 8 pontos, o Nacional do Uruguai ficando em terceiro lugar do grupo com 8 pontos e o Argentinos Júnior com 7 pontos em quarto lugar, né? Então foi um grupo aí bastante equilibrado, né? Diga-se de passagem, e foi um jogo muito marcante, bastante marcante na nossa história, porque teve aquelas cenas lamentáveis, né, digamos assim, onde no final da partida aí os jogadores começaram a sair no soco, teve briga, pancadaria para lá e para cá. Tem até aquela imagem do Gum socando o cara do Argentino Júnior assim no ar, né? Porque o torcedor do Fluminense aí adora postar nas redes sociais. Inclusive, essa camisa aqui que eu estou usando, não sei se vocês repararam, mas é a camisa que eles utilizaram lá no jogo, lá na partida. Não é exatamente a camisa que o jogador usou lá, né? Pô, aí você tá de sacanagem também, né?
mas a camisa, o modelo que eles usavam. E se você quiser adquirir esse mesmo modelo que eu estou usando aqui, né, do Fluminense, Retro de 2011, eu vou deixar o link desse modelo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode aí comprar com diversos tamanhos e também personalizar a camisa. Você consegue colocar o nome e o número na parte de trás. Eu não consigo mostrar aqui para vocês porque, obviamente, eu estou de frente para a câmera, mas vocês podem personalizar a camisa lá no site, tá bom? O link está na descrição aí, corre lá e faça seu pedido. Como chega o Argentinos Júnior para esse confronto? Quem é o treinador? Como que eles jogam? Quais os desfalques? Como que eles vão entrar em campo? Quais os destaques desse time? Então a gente vai falar aqui sobre isso, né? O Gabriel Milito, aquele ex-zagueiro que jogou no Barcelona, né? Muito conhecido na Europa, é quem comanda o Argentinos Júnior desde 2021. Então ele é o técnico com um trabalho mais longo entre os técnicos do campeonato argentino, né? Da divisão aí argentina. E segundo o Globo Esporte, o Gabriel Milito tem 2 baixas para a partida, que é o Santiago Montiel, que é titular do time, e Fabrício Domingues, foram expulsos contra o Independiente Del Valle no último jogo da fase de grupos da Libertadores e vão cumprir suspensão para o lugar de Montiel. Mariano Bitolo é cotado para jogar. O Argentinos Júnior, né, se classificou em um grupo que contava ainda com Liverpool do Uruguai, Independiente Del Valle, líder da chave, né, ficou em primeiro lugar, e Corinthians. Os argentinos ganharam do time paulista, né, lá em São Paulo, no estádio do Corinthians, e avançaram com 11 pontos no grupo E, um a menos que a equipe equatoriana. A equipe argentina teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota na chave, com 8 gols marcados e 6 sofridos. Cara, vocês sabem aí que é muito difícil de vencer o Corinthians lá na casa deles, né? A gente sabe aí, quando a gente joga lá, que é bem difícil da gente vencer. É um time chato em casa. O Corinthians, eu acho que não perde na Copa do Brasil aí tem anos, se eu não me engano, né? Lá no estádio deles. Então é um time muito complicado de você jogar lá, mesmo com a fase ruim. E nesse momento que eles perderam pro Argentinos Júnior, eles estavam com uma fase ruim. Quer dizer, eles estão com uma fase ruim, mas um pouco melhor do que nesse momento que eles perderam pro Argentinos Júnior. Mas não deixa de ser difícil de você vencer o Corinthians lá, né? Então é uma vitória aí bastante impressionante, eu diria, do Argentinos Júnior no estádio do Corinthians. E aqui se liga só na campanha deles lá na Libertadores, na fase de grupos. No primeiro jogo foi em casa contra o Independiente Del Valle, eles venceram por 1-0 lá na Argentina, né? Contra o Corinthians, lá no estádio do Corinthians foi 1-0. Empatou em 2-2 lá no Uruguai contra o Liverpool. Depois empatou em casa em 0-0 contra o Corinthians e venceu do Liverpool na Argentina em casa, né, por 2-1, e perdeu no último jogo para o Independiente Del Valle fora de casa por 3-2. Então é uma equipe aí, de certa forma, equilibrada, né? Não é aquela equipe assim, não é tanta coisa, né? Aparentemente, assim, pelo que eu posso dizer, não é aquela equipe insuportável de você vencer. É uma equipe que dá pra gente vencer aí até com tranquilidade, eu diria. Eu acho que pode até ser que esteja no nível ali do Sport Cristal, talvez, né? Uma equipe assim desse nível, né? Que pode incomodar, mas não é tudo isso, né? Uma equipe que é a favorita desse confronto. Eu diria que o Fluminense é muito favorito. Mas a gente tem que abrir o olho de qualquer forma, porque é Libertadores, né? Libertadores a gente pode escorregar e acabar sendo eliminado. Então é bom a gente ficar de olho nessas equipes aí sul-americanas. E o Argentinos Júnior teve uma sequência de 5 jogos sem perder, 2 empates e 3 vitórias. Interrompida na última sexta-feira, o Gabriel Milito preservou aí os titulares e foi derrotado em casa por 3-2 pelo Estudiantes, pelo Campeonato Argentino. Mesmo sem as principais peças, o jogo teve emoção até os segundos finais
e deu confiança para o adversário do Flu, que chegou a estar perdendo por 3-0 e lutou até o fim tentando o empate. Ao todo, a equipe disputou 35 jogos em 2023, com 16 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. O time tem 44 gols marcados e 29 sofridos até aqui. Apesar do sucesso na Libertadores, a equipe não está nas competições, nas primeiras posições do Campeonato Argentino. O clube está em 10º com 40 pontos. O Argentino Júnior teve mudanças aí na fase de grupos da Libertadores. O time sofreu com uma baixa do setor defensivo, que é o Kevin McAllister, foi atuar no Union Saint-Gilloise, da Bélgica, não sei como é que se pronuncia, enquanto o Luciano Gondou e Alain Lescano foram contratados. O último, no entanto, não foi inscrito a tempo na Libertadores, então não vai enfrentar o Fluminense nessa terça-feira. O Argentino Júnior tem 2 nomes que valem o destaque, né, que vem se destacando aí pelo clube, vem jogando bem, que a gente tem que ficar de olho, né, principalmente os nossos zagueiros, que é o atacante paraguaio Gabriel Avalos. Ele tem 15 gols e 3 assistências em 31 jogos em 2023. Esta já é a temporada mais artilheira da carreira do atacante. O outro promissor é o meio-campista Federico Redondo. É o filho do ídolo do Real Madrid. O garoto de 20 anos é revelado pelas categorias de base do time argentino. A provável escalação do Argentino Júnior para essa partida é o seguinte: começa com o Alex Martín Arias, o irmão do Arias, talvez, brincadeira. O Luciano Sanches, Miguel Ángel Torren e Lucas Villalba, Javier Cabrera, Federico Redondo, Francisco Gonzalez Metilli, Alan Rodrigues e Mariano Bitolo, Gaston Veron e Gabriel Avalos lá no ataque. Já o Fluminense terá o retorno aí de alguns jogadores que não atuaram no último sábado contra o Santos, né, que é o caso aí de Marcelo, Felipe Melo, tem outros também, e eles devem aí começar de titular nessa partida. O único desfalque importante aí que a gente tem, que é o Alexander. Alexander ainda está fora do time, né? Ele já está se recuperando de uma grave lesão aí que ele sofreu, a segunda lesão que ele sofreu, porque ele tinha sofrido uma lesão, depois, aí quando recuperou, se machucou de novo e está nesse processo aí de se recuperar. Tem acho que 2 meses aí, se eu não me engano, que ele está nessa recuperação, da segunda lesão, né? Porque se for contar com a primeira, deve estar aí, eu acho que uns 3 meses no mínimo. Então, tomara que ele consiga voltar um quanto antes, que ele faz uma falta aí absurda. Eu queria que ele voltasse já na terça-feira que vem contra o Argentino Júnior lá no Maracanã, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Então, vamos torcer para que ele volte pelo menos aí nas quartas de final da Libertadores, se a gente passar também, né? Mas a provável escalação do Fluminense para essa partida aí contra o Argentino Júnior é a seguinte: Fábio no gol, né? Não poderia faltar. Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo ou Marlon, né? O Fernando Diniz pode optar aí pelo Marlon, mas eu acho difícil porque o Marlon parece que sentiu algum desconforto também no último jogo. Não deve estar 100%, mas acho que vai ajudar aí também bastante. Mas eu acho que nesse jogo eu iria particularmente de Felipe Melo, por ser Libertadores, e ele errou contra o Coritiba, mas sei lá, eu acho que ele deveria ir com o Felipe Melo para esse jogo, mas não acharia ruim botar o Marlon, né? Mas vamos ver o que o Diniz vai fazer. O Marlon ainda não se adaptou 100%, né, no estilo Diniz, né? E não está 100% entrosado ainda com a equipe, né? Pelo menos essa impressão que eu tenho. O cara não tem nem um mês no Fluminense, né? Mal chegou, não tem como também o cara se entrosar assim também muito rápido. E também, continuando aqui, Marcelo na lateral esquerda, vai voltar aí no lugar do Diogo Barbosa. Inclusive, Diogo Barbosa que está jogando bem, né? Contra o Curitiba jogou bem, contra o Santos jogou bem. Então vem calando a boca aí de muita gente.
André de volante, e também entra outra dúvida, que é Lima ou Martinelli, né? Muita gente aí prefere o Martinelli nesse momento, que o Martinelli vem jogando bem nos últimos jogos. Eu, particularmente, gosto mais do Lima, porque ele tem um poder ofensivo maior do que o Martinelli, na minha opinião. Só que o Lima tem um problema que eu fico com muita raiva na hora que eu assisto os jogos dele, que é a parte dele prender a bola. Ele prende muito a bola em momentos que não precisa prender, que tem que fazer aquele toque rápido, sair, entendeu? Eu acho que isso é um defeito aí absurdo do Lima, mas eu acho que para esse jogo eu iria de Lima, também pelo fato dele ser um pouco mais agressivo, talvez, do que o Martinelli. E esse jogo vai ser um jogo de contato, com certeza. Vai ser um jogo pegado. Então, eu iria de Lima, mas pode ser que o Diniz também repita. Vai que ele repete aí mais ou menos a mesma escalação da partida contra o Santos, né? Pode acontecer. E depois aí o Ganso no meio, o Arias, Keno e o Germancano lá na frente, né? No ataque, fechando a trinca de atacantes aí do Fluminense. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha o vídeo, ativa o sininho. Assim que você se inscrever, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo aí para o máximo de tricolores que você conseguir. Comenta aqui embaixo quanto que você acha que vai ser o jogo. Você acha que o Fluminense vai vencer, vai empatar? Eu, sinceramente, gostaria que o Fluminense vencesse, obviamente. Mas se fosse um empate, eu acharia que seria o ideal, o jogo ideal assim para o Fluminense, né? Porque não se arriscaria tanto, mas vitória é vitória, né? Mas se o Fluminense empatar, pra mim já tá ótimo, porque a gente decide em casa, que ainda é melhor. Então, galera, vou ficando por aqui. Saudações tricolores, tamo junto, é nóis. Valeu!